Olá, seja bem-vindo ao 7º módulo do nosso curso de Análise Técnica Clássica, onde a gente vai estudar tendência. Tendência é a direção para a qual o preço está indo. E qual que é a melhor notícia dessa parte? Que o preço vai para apenas 3 direções. Apenas 3 direções no mercado onde o preço se movimenta. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, ou ele vai para o lado. Mais nada além disso. Não tem mais nada, não tem segredo nenhum além disso. Ele vai apenas para esses 3 lados. Então a gente tem ou tendência de alta, ou tendência de baixa, ou tendência lateral, que também é conhecida como consolidação. Então a única coisa que o operador, que o investidor, que o trader precisa fazer é identificar qual a tendência está atual no mercado e operar a favor dela. Existe até uma frase que muita gente diz que a tendência é sua amiga. Realmente, essa é uma das frases mais verdadeiras que tem para o mercado e a tendência, sim, ela é sua amiga. Então, opere a favor dela. Nunca opere contra a tendência. Nunca opere contra a tendência, tá? Pela terceira vez, nunca opere contra a tendência. A tendência é sua amiga, tá? Então, opere a favor dela. Aprenda aqui comigo identificar como é feita uma tendência, aprenda as características de como é feita uma tendência e opere a favor dela. Jamais opere contra uma tendência. A tendência sempre vai ser sua amiga. Então, vamos continuando. Tendências. Tendência de preço é a direção para a qual o preço está se movendo no gráfico. O mercado se move em 3 direções. Apenas 3 direções. Para cima, para baixo e para o lado. Somente isso, tá? Então vamos continuar. Tendência de alta. Na tendência de alta, o mercado segue o movimento deixando topos e fundos ascendentes. A gente estudou agora há pouco o que são os topos e fundos e agora a gente vai usar os topos e fundos na aula de tendência, tá? Ou seja, topos e fundos mais altos que os últimos deixados no gráfico. Topos e fundos ascendentes é a principal característica da tendência de alta. Então, a tendência de alta é caracterizada por topos e fundos ascendentes. O que são topos e fundos ascendentes? São topos e fundos sempre mais altos que os topos e fundos anteriores. Isso caracteriza a tendência de alta. Eu deixei aqui separado no Paint uma tendênciazinha de alta para a gente poder dar uma estudada. Vamos lá. Vamos para o Paint. Então, essa aqui é uma tendência de alta. Essa primeira perna que eu desenhei aqui é uma tendência de alta. Então, nessa tendência de alta, o preço teve o seu primeiro fundo aqui. E depois teve o seu primeiro topo aqui. Lembra que topo é sempre a parte mais alta, o preço máximo onde o ativo chega e reverte. E fundo é o preço mínimo onde o ativo chega e reverte, tá? Então, vamos continuar. O preço deixou esse fundo aqui, o primeiro fundo, e depois deixou esse primeiro topo aqui. Para ser caracterizada uma tendência de alta, o seu segundo fundo tem que ser mais alto do que esse fundo aqui. Ou seja, nesse caso foi, então temos o princípio de uma tendência de alta aqui. Para continuar como tendência de alta, o segundo topo tem que ser mais alto que o topo anterior. Então, o preço deixou esse topo aqui. Esse topo é mais alto que esse, então continua caracterizada como tendência de alta. Então, o que são topos e fundos ascendentes? Sempre fundos mais altos que o anterior e sempre topos mais altos que os topos anteriores. É assim que funciona a tendência de alta, é assim que funcionam os topos e fundos ascendentes. O próximo fundo continua sendo maior que o fundo anterior, então ainda continua sendo caracterizada como tendência de alta. O próximo topo chegou aqui em cima, continua mais alto que os topos anteriores. Então é assim que é caracterizada a tendência de alta, ok? Vamos voltar aqui para o PowerPoint, onde eu deixei também um exemplo, que eu tirei um print do gráfico para a gente ver. Olha que exemplo bacana. Fundo, o mercado veio, deixou uma pernazinha, fez um fundo aqui, subiu e deixou um topo. Depois fez um fundo mais alto do que o fundo anterior e depois fez um topo mais alto do que o topo anterior. Seguiu com um fundo mais alto
que o fundo anterior, que os fundos anteriores, e com um topo mais alto que os topos anteriores. Então, isso aqui caracteriza o que? Caracteriza uma tendência de alta, porque tem topos e fundos ascendentes. Esses topos e fundos são as principais características de uma tendência de alta. Vamos então para a tendência de baixa. Na tendência de baixa, o mercado segue o movimento deixando topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos mais baixos que os últimos deixados no gráfico. Topos e fundos descendentes é a principal característica da tendência de baixa. Então, completamente ao contrário dos topos e fundos ascendentes da tendência de alta, na tendência de baixa a gente tem topos e fundos descendentes, que são sempre topos e fundos mais baixos do que os topos e fundos anteriores, ok? Sempre topos e fundos mais baixos. Vamos voltar aqui para o Paint, para a gente ver no Paint como que é feita uma tendência de baixa. É feita da mesma maneira, tem os mesmos princípios, porém ao contrário. Aqui a gente teve um topo, então para seguir uma tendência de baixa, a gente precisa de um fundo e precisa que o próximo topo seja mais baixo que o topo anterior. Onde foi o topo? Aqui. Foi mais baixo que o anterior? Foi. Então a gente tem um princípio de tendência de baixa. Onde foi o próximo fundo? Aqui. Esse próximo fundo foi mais baixo que o fundo anterior? Foi. Então agora a gente tem caracterizado uma tendência de baixa, com dois topos e dois fundos mais baixos. Agora a tendência continua. O próximo topo foi mais baixo que o anterior? Foi. Então continua na tendência de baixa. O próximo fundo foi mais baixo que o fundo anterior? Sim, foi. Então continua com a tendência de baixa caracterizada. Ok? Então, a principal característica da tendência de baixa são os topos e fundos descendentes, são os topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Ok? Então, vamos voltar para os nossos slides, para a gente continuar a nossa aula. Aí, aqui a gente tem mais um exemplo agora de uma tendência de baixa. A gente tem um topo aqui, onde o mercado deixou um topo e deixou em seguida um fundo. O próximo movimento, ele deixou um topo o que? Mais baixo que o topo anterior. Então, a gente tem um princípio de tendência de baixa aqui. O próximo fundo foi mais baixo que o fundo anterior? Sim, fundo mais baixo que o fundo anterior. Agora a gente tem caracterizado uma tendência de baixa e ela tende a continuar. Topo mais baixo que o topo anterior, fundo mais baixo que o fundo anterior. Aqui a gente tem uma tendência de baixa completamente caracterizada, ok? Vamos para a próxima aula, que é a tendência lateral ou consolidação. Na tendência lateral ou consolidação, o mercado segue movimentos incertos, deixando topos e fundos sempre na mesma região, apenas andando de lado com os preços. Topos e fundos na mesma região é a principal característica da consolidação. O que acontece na tendência lateral? O que acontece na consolidação? Vamos pegar aqui o Paint para mostrar para vocês aqui como que acontece. A gente tem aqui o mercado desse jeito. Quando você pega um mercado completamente assim, é porque ele está consolidado, é uma tendência lateral. Você pode ver que nesse caso aqui, ele deixa um topo aqui, deixa um fundo aqui. O próximo topo é na mesma região. O próximo fundo acaba sendo mais alto, mas está mais ou menos na mesma região. A gente tinha o quê? Um princípio de tendência de baixa. Para ter uma confirmação, o próximo topo teria que ser mais alto que o topo anterior. E o topo foi o quê? Mais fundo. Então, continuamos lateralizados. O que acontece com o próximo fundo? O próximo fundo é mais baixo que o fundo anterior, porém na mesma região do outro fundo. Então, ainda mantém a consolidação. Temos um topo mais baixo que o topo anterior
e um fundo mais alto que o fundo anterior, depois um topo mais alto e um fundo na mesma região. Então, é sempre assim que acontece a consolidação no mercado, sempre de lado com topos e fundos nas mesmas regiões, ou então completamente incertos, uns mais altos, outros mais baixos, mas sem uma tendência, sem seguir de forma ascendente ou descendente, ok? Vamos olhar então o exemplo que eu deixei no PowerPoint. O exemplo que eu deixei aqui nos slides foi esse. Uma região de topos e uma região de fundo. Do mesmo jeito que eu mostrei para você no exemplo, tá aqui. A gente teve um fundo, depois um topo, um fundo um pouquinho mais alto, um topo na mesma região do anterior. Depois a gente teve um outro topo aqui, a gente nem consegue caracterizar um fundo mesmo, a gente teve quase que um topo duplo aqui para descer, chegar num outro fundo que é mais ou menos na mesma região, mais um topo agora até mais baixo do que os outros, mais um fundo mais baixo. Então, a gente tem uma consolidação completamente formada aqui no gráfico, com topos e fundos completamente incertos, sem rumo, sem direção nenhuma. Então, essa é uma tendência lateral, uma consolidação, é uma tendência que você não sabe para onde ela vai, até que ela rompa com volume, até que ela rompa de forma relevante e saia fora dessa região ou de fundo para começar uma tendência de baixa, ou saia fora dessa região de topo para começar uma tendência de alta. Enquanto o preço estiver se movimentando aqui nessa região, não são momentos para operar, tá? É momento para esperar um rompimento dessa consolidação para você poder operar uma tendência. Sempre busque operar tendência. Eu não sou fã de operar consolidação. Tem muita gente que gosta, que vende aqui no topo e compra no fundo, vende no topo de novo, compra no fundo. Eu não gosto de operar dessa exata maneira. Eu gosto de operar tendências, eu ensino a operar tendência. Então, toda vez que o mercado fizer uma tendência, você entra nela e faz as suas operações. E por que eu gosto de operar tendência? Vou explicar uma coisa que eu gosto de operar tendência aqui para você ver o que eu estou querendo dizer. Olha só, para quem gosta de operar consolidação, você pode olhar aqui e falar, Daniel, mas se aqui é uma consolidação, aqui é uma região que o preço vai voltar e aqui é uma região que o preço vai voltar, então é realmente só fazer isso. Vamos comprar aqui embaixo e vamos vender aqui em cima. Compra aqui embaixo, vende aqui em cima, compra aqui embaixo, vende aqui em cima. Cara, não é certo esse movimento aqui. A consolidação, ela não é sua amiga. Ela não tem um padrão certo onde ela vai parar e vai voltar. Se você vender aqui, por exemplo, ela pode subir um pouquinho mais igual ela fez aqui, pode simplesmente estopar e você sair estopado numa operação para depois ela cair. Não tem um contexto certo, não tem uma história bem certinha para a gente entender como que ela está fazendo. Em consolidação, não é bom operar. Eu gosto de operar tendência pelo seguinte, vamos dizer, aqui, nesse gráfico aqui, teve uma entrada nessa região, vamos dizer que teve uma entrada aqui, vamos colocar uma setinha aqui para mostrar que a gente fez uma entrada aqui. Deixa eu arrumar a cor dela aqui, peraí. Aqui, ó, tá ótimo. A gente fez uma entrada aqui, por exemplo. Entrou com um contrato. Mini índice. Entramos com um contrato aqui. O preço subiu. Chegou no seu topo, fez uma correção. A partir do momento que ele começou a subir de novo, a gente faz o quê? A gente compra mais. A gente faz o preço médio a favor. E a gente faz o quê? Deixa eu ver se eu copio aqui. Aí. A gente faz o quê? Outra entrada aqui. Agora a gente já entra com mais um contrato e dobra a mão. Dobra a mão e o preço continua subindo, a gente surfando toda a onda com a mão dobrada do que a gente tem costume de fazer. O preço dá mais uma corrigida aqui e quando o preço corrige aqui, o que a gente faz de novo? Quando ele volta a subir, a gente compra de novo. A gente compra de novo e segue a tendência sempre comprando mais até que a tendência seja revertida. Quando a tendência começa a ser revertida ou então quando bate no alvo de Fibonacci. Aí a gente sai. Fibonacci que é uma técnica, uma ferramenta de operação um pouco mais avançada. Mas a gente faz isso. Ou
sai em Fibonacci ou então sai quando a tendência começa a se reverter. Enquanto ela não reverte, a gente vai comprando. A gente vai comprando ou numa tendência de baixa, a gente vai vendendo. A gente vai vendendo. Por isso que a tendência é sua amiga. Você tem que saber operar junto com a tendência. Você tem que saber corresponder a essa amizade que a tendência tem com você, tá? Então, não opere consolidação. Não fique tentando adivinhar que a consolidação não vai acabar, né, que vai ficar toda hora batendo lá em cima e voltando, e batendo lá embaixo e voltando. Espere essa consolidação acabar. Algumas são rápidas, algumas mais demoradas. Espere acabar e opere apenas tendência. E então, a gente se vê na próxima aula.